Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 321. Conan, seu idiota. Jiraiya, sentindo a vida de seu sapo invocado se esvair, pisou forte em frustração. Depois de um momento respirou fundo, acalmando-se. A influência de Konoha havia crescido imensamente. Até o país da chuva estava agora sob seu controle. Conan, outrora aclamado como anjo de Ami, agora ajudava Konoha a acalmar os civis deslocados da região. O rápido rompimento de laços com ele foi talvez compreensível. Ainda assim, Jiraiya sentiu uma ponta de amargura. Ele já fora o sensei de Conan, ensinando-lhe ninjutsu. Mas agora, quando ele lhe pedia para transmitir uma mensagem simples, ela nem conseguia fazer isso. Muitos ninjas do clã Sarutobi realizavam missões fora de Konoha, mas sempre se moviam em grupos com outros shinobi de Konoha. Tentar contatá-los era muito arriscado. Que irritante! Só uma informação simples. Jiraiya rosnou frustrado. Isso porque Conan não vai mais te passar nenhuma informação. Ela é minha agora. Uma voz, calma, porém ríspida, soou de repente atrás de Jiraiya. Ao ouvir o tom familiar, o rosto de Jiraiya congelou. Sem hesitar, ele saltou para frente, colocando distância entre si e quem falava. Virando-se, sua expressão ficou pesada ao reconhecer a figura parada atrás dele. O quinto Hokage. O destruidor do Monte Milbuku. Uchiha Yoichi. Impossível. Jiraiya murmurou incrédulo. Eu me certifiquei de. A marca Iraishin é essencialmente um selo de chakra. A menos que você cave um buraco direto no seu corpo, é impossível removê-la por meios convencionais. A voz de Yoichi era fria e indiferente. Eu pretendia deixar você viver, Jiraiya, mas este é o caminho que você escolheu. Katon, Daendan. Antes que Yoichi pudesse terminar, Jiraiya lançou uma bola de fogo flamejante, sem hesitar por um segundo. Sabendo da disparidade de forças, o objetivo de Jiraiya não era derrotar Yoichi, mas criar uma abertura para escapar. Jutsu do Clone das Sombras. Um shinobi experiente do seu calibre executou o jutsu sem esforço, criando um clone das sombras no instante em que a bola de fogo explodiu. Usando as chamas como cobertura, o clone o substituiu enquanto o verdadeiro Jiraiya se escondia no subsolo. No entanto, ao começar a tecer os sinais para uma técnica Doton, um arrepio repentino percorreu sua espinha. Uma sensação de perigo mortal o paralisou. Bang! Um chute devastador, semelhante a um chicote, atingiu as costas de Jiraiya. A força era semelhante à de ser esmagado por uma montanha, obliterando qualquer pensamento coerente com uma dor lancinante. Argue! Tossindo sangue, o corpo de Jiraiya voou como uma boneca de pano, quebrando uma dúzia de árvores enormes antes de cair no chão como uma pilha sem vida. Ele estava na minha frente, como ele, chegou atrás de mim. Este é o fim da história de Jiraiya, o galante? Enquanto jazia no chão, entorpecido pela dor, fragmentos de sua vida passaram diante de seus olhos. Lembranças de suas escolhas o encheram de arrependimento. Ele percebeu quantas vezes havia escolhido o caminho errado, apenas para continuar teimosamente nele. Esse final. É muito cruel, murmurou Jiraiya enquanto sua visão ficava turva. Yoichi se aproximou, colocando a mão na cabeça de Jiraiya. Com um puxão, ele arrancou sua essência espiritual, capturando-a em um pergaminho selador. Isso faz um. Satisfeito, Yoichi limpou os restos mortais de Jiraiya. Deixá-lo desaparecer fora da vila era a melhor opção. Um cadáver capturado só traria complicações, enquanto sua ausência poderia ser atribuída à vida de um ninja errante, para sempre perdido no exílio. Mais 2 espíritos de nível Kage e eu poderei acender as divindades da tríade de Takamagahara na Terra Pura, murmurou Yoichi, já planejando seus próximos passos. Os segredos da Terra Pura estavam agora sob sua responsabilidade. Nem Otsutsuki Agoromo nem as tradições imperfeitas do Monte Milbuku poderiam contestá-lo. Em breve, Yoichi não controlaria apenas o mundo dos vivos, mas também o próprio ciclo de reencarnação. Com seu objetivo em vista, Yoichi foi até o país da Terra, visando 2 indivíduos, Onoki e Anzo. Embora Onoki estivesse esgotado, seu espírito ainda era valioso. Yoichi entrou em seu quarto de hospital sem alarmar ninguém e rapidamente extraiu a essência espiritual de Onoki. O próximo foi Anzo. Anzo e seus remanescentes haviam estabelecido uma base improvisada nos arredores de Vagakuri, dependendo dos suprimentos e missões da vila para se sustentar. Apesar de suas precauções, incluindo guardas armados, Yoichi chegou ao acampamento sem ser desafiado. Bang! Um impacto estrondoso silenciou os guardas. A visão do Sharingan de Yoichi os deixou em transe, apagando suas memórias. Yoichi empurrou a porta dos aposentos de Anzo. Sentindo o perigo, Anzo atacou com uma foice, cujo chakra aumentou seu poder letal. Estrondo. A lâmina atingiu a cabeça de Yoichi, mas se estilhaçou em pedaços contra sua pele fortificada. Impossível. Anzo murmurou com as mãos dormentes devido ao impacto. Nada é impossível. Você simplesmente viveu demais para entender. A mão de Yoichi se transformou em uma lâmina afiada, decepando a cabeça de Anzo com um único golpe. Agarrando a cabeça que caía, Yoichi extraiu a essência de Anzo, selando-a. 3 espíritos reunidos. Hora de criar meu Shikigami. Embora pronto para partir, Yoichi olhou para a cabeça de Anzo. Num impulso, guardou-a em seu anel dimensional antes de desaparecer. De volta ao distrito da chuva, Conan supervisionava os trabalhos de reconstrução. Mover montanhas para eliminar nuvens de chuva e transformar a terra não era tarefa fácil. No entanto, era um progresso, a realização dos sonhos dela e de seus amigos de infância. Depois de acompanhar Nagato em uma breve caminhada, Conan compartilhou seu otimismo. Quando este projeto estiver concluído, Nagato, o povo de Ami no Koni não mais chorará sob chuva sem fim. O sonho de Aiko se tornou realidade. Nagato, comovido mas em conflito, respondeu suavemente. Obrigado, Conan. Você fez tanto enquanto eu. Conan interrompeu com um tom firme porém gentil. Sem você e Aiko eu não estaria viva hoje.
Minha vida é sua retribuição. Ao voltar para casa naquela noite, Conan parou ao ver Yoichi esperando em sua sala de estar. Você está aqui. Por quê? Ela perguntou. Trouxe um presente para você. Seu inimigo foi derrotado, disse Yoichi, colocando um pergaminho sobre a mesa. A expressão de Conan vacilou quando Yoichi continuou. Anzo está morto. Mais uma dívida quitada. Talvez você possa me agradecer adequadamente desta vez? Conan baixou o olhar, suas emoções conflitantes. Você não pode. Ela hesitou. Deixar Nagato sair, interrompeu Yoichi. Você é ingênua, Conan. O fato de ele estar vivo já é um milagre. As palavras de Yoichi a atingiram profundamente, mas Conan permaneceu em silêncio, com sua determinação inabalável. Se você quer que Nagato viva como um homem livre, há um jeito. Conan ergueu os olhos com a voz trêmula. O que você quer dizer? Você terá que gerar um filho meu, disse Yoichi com um sorriso irônico. Seu rosto corou, mas ela não recusou de imediato. Após um longo silêncio, respondeu suavemente. É só isso. Que preciso? Capítulo 322. A morte de Jiraiya foi como uma gota d'água caindo no oceano, quase sem causar nenhuma ondulação. Foi ainda menos impactante do que as mortes de Onoki e Anzo. Pelo menos quando suas mortes foram noticiadas, a divisão de inteligência de Konoha analisou a situação minuciosamente por um tempo. Para Yoichi, no entanto, isso significava simplesmente adicionar outro Shikigami ao seu santuário. Depois de deixar Conan completamente exausta na cama, Yoichi foi embora. Se ele continuasse a pressioná-la com promessas da liberdade de Nagato, ela poderia abraçar plenamente seu papel, tornando-se mais dócil e disposta. Retornando a Konoha, Yoichi colocou os espíritos de Jiraiya, Anzo e Onoki no santuário especialmente preparado, protegendo-os com uma barreira. Com o suprimento constante de sacrifícios, esses 3 Shikigami se tornariam cada vez mais poderosos. Uma vez que ele controlasse a Terra Pura, nutri-los ainda mais com sua energia os tornaria armas formidáveis. Shikigami, imbuídos de energia natural, eram quase imunes ao ninjutsu comum. Somente técnicas sábias poderiam feri-los com eficácia. Com os Shikigami instalados, Yoichi se viu com poucos assuntos urgentes a tratar. Seus únicos inimigos restantes eram 2 Otsutsuki, Agoromo, que residia na Terra Pura, e Ishiki, que permanecia escondido. Yoichi planejava usar seus Shikigamis contra Agoromo. Quanto a Ishiki, ele estava profundamente entrincheirado, escapando até mesmo da rede de inteligência liderada por Sakumo, que já estava em operação há algum tempo. Madara não era mais uma preocupação, tendo acabado com a própria vida logo após ser trazido de volta para Konoha. Mesmo que Madara não tivesse tirado a própria vida, Tobirama e Hashirama Senju não o teriam deixado viver. Apesar do complexo vínculo entre Hashirama e Madara, a lealdade de Hashirama a Konoha acabou prevalecendo. O corpo de Madara foi capturado por Tobirama, e o Rinnegan foi passado para Yoichi. O segundo clone de Yoichi finalmente amadureceu. Ao selecionar seus olhos, ele ponderou antes de finalmente escolher o Tenseigan. Ao transplantar um par de Byakugas e imbuí-los com chakra Otsutsuki, ele os evoluiu para o Tenseigan. O Rinnegan de Otsutsuki Urashiki permaneceu armazenado em segurança, junto com o Rinnegan de Madara, como recursos estratégicos para momentos críticos. Bem acima dos céus perto de Konoha, estrondos estrondosos ecoavam. Os moradores abaixo, desconhecendo a verdadeira natureza dos sons, presumiram que uma tempestade estava se formando. A divisão de segurança de Konoha emitiu um aviso público atribuindo os ruídos ao clima, acalmando a população. Na realidade, 2 figuras se chocaram no céu e sua batalha gerou ondas de choque. Uma delas, adornada com asas flamejantes, era Senju Yoko, a Jinchuriki da Fênix. Seu oponente era o próprio Uchiha Yoichi. Yoko se movia como um meteoro, seus ataques implacáveis, cada golpe carregando um poder devastador capaz de destruir montanhas. Entretanto, Yoichi rebateu cada golpe, redirecionando a força de volta para ela e espalhando as chamas da Fênix ao redor de seus membros. Um último movimento, a força monstruosa liberada. Chamas douradas surgiram ao redor de Yoko enquanto ela lançava um ataque final e explosivo. No entanto, Yoichi se virou rapidamente, agarrando seu pulso com precisão e interrompendo seu avanço completamente. Isso é muito previsível, Yoko. Com um movimento hábil, Yoichi jogou Yoko para trás, fazendo-a colidir com seu próprio clone. Estrondo. O clone se dispersou com o impacto, e Yoko soltou um gemido abafado de dor. Yoichi se aproximou rapidamente com preocupação evidente no rosto. Você está bem, Yoko? Fingindo irritação, Yoko agarrou o pulso e respondeu. Vou contar para a mamãe. Deixe-me curar você. Quantos anos você tem agora? Ainda corre para sua mãe? Yoichi provocou, balançando a cabeça enquanto usava sua habilidade de cura para curar os ferimentos dela. Embora desnecessário, dados os poderes regenerativos da Fênix, Yoichi cedeu às encenações da filha. Não muito longe, Sasuke voou para mais perto, carregando Naruto nas costas. Os dois estavam observando a batalha. Naruto, sem capacidade de voo, dependia de Sasuke para se manter no ar. Nos últimos 3 anos, Sasuke desenvolveu transformações parciais, ganhando asas de dragão que lembravam as do Rei Ghidorah. Pai, você e Yoko Nei são incríveis. Naruto exclamou enquanto eles se aproximavam. Desde que Kushina se mudou para a casa de Yoichi, Naruto começou a se referir a Yoichi como pai, embora ele tenha mantido o sobrenome Uzumaki. Sasuke, com os olhos brilhando de determinação, acrescentou, pai, eu também quero treinar com você. Por favor, guie meu treinamento. Naruto interrompeu, eu também. Mas vamos lutar no chão, eu não consigo lutar no ar como vocês dois. Yoichi riu baixinho, bagunçando os cabelos deles. Quando vocês dois conseguirem derrotar Itachi, eu vou considerar. Sasuke fez beicinho. Você sempre diz isso, pai. Da próxima vez, com certeza. Yoichi riu, transportando todos de volta para Konoha com a técnica do deus voador do trovão.
Agora, 3 anos após sua aposentadoria, Yoichi havia se afastado completamente do cargo de Hokage. Shizui assumiu, derrotando Navaki por uma pequena margem na eleição, devido à sua maior reputação em guerras passadas. Yoichi passava os dias em lazer, ocasionalmente orientando seus discípulos secretos e gerenciando as relações com Kaguya e Conan. Ao cair da noite, Yoko se aproximou de Yoichi e Tsunade, anunciando sua decisão de retornar à sua linha do tempo. Embora relutante, Tsunade compreendeu. A presença de Yoko nos últimos 3 anos tinha sido uma bênção rara, e ela apreciava cada momento. Visitarei você com frequência, Yoko prometeu Yoichi. Com um sorriso, Yoko se despediu, pedindo para Naruto e Sasuke se comportarem antes de ativar seu artefato dimensional e desaparecer. Ao vê-la partir, Yoichi sentiu uma inquietação familiar. Talvez fosse hora de atravessar dimensões mais uma vez. Desta vez, o futuro continha respostas, especificamente o paradeiro de Ishiki. Deixar tal ameaça sem controle era inaceitável. Capítulo 323. Konoha, ano 77. Uma década se passou desde a Quarta Grande Guerra Ninja. Embora 5 grandes vilas shinobi tenham triunfado contra seus inimigos, o mundo ninja sofreu uma destruição catastrófica. Em resposta, as 5 grandes nações firmaram um pacto para usar a cúpula dos 5 Kages para resolver disputas pacificamente, efetivamente eliminando a guerra como opção. Essa paz prolongada impulsionou o rápido desenvolvimento em todas as nações. Konoha expandiu-se diversas vezes, agora ostentando sistemas ferroviários elétricos e arranha-céus que se elevavam até mesmo acima do rochedo do Hokage. Ano 77 de Konoha. Isso aconteceu muito antes do que eu planejei. Karazuki, o que aconteceu? Yoichi segurou o artefato Karazuki, questionando seu mau funcionamento. Sua intenção era saltar diretamente para o ano 83 de Konoha, quando Ishiki estava prestes a agir. Naquele momento, Yoichi conseguiu localizar a base de Ishiki e reivindicar um 10 caudas juvenil, usando sua energia e o chakra de Ishiki para cultivar uma nova fruta da árvore divina. Retornar à sua linha do tempo com esse conhecimento lhe permitiria rastrear Ishiki, adquirir o 10 caudas e produzir outra fruta da árvore divina. Era um plano perfeito, até que Rin vacilou no meio do caminho, expulsando-o da passagem temporal prematuramente. O esgotamento de energia aumentou repentinamente, explicou Karazuki. A partir de agora, cada ano de travessia consumirá exponencialmente mais energia. Você precisa repor isso primeiro. Não tem energia suficiente? É a 5ª vez que te recarrego. O que está causando isso? Desconhecido. Examinando as reservas de Karazuki, Yoichi viu que restavam menos de 10%. Calculando as necessidades, ele estimou que precisaria recarregar Karazuki 12 vezes para alcançar 6 anos no futuro. Cada recarga consumia uma quantidade significativa de seu chakra, exigindo longos períodos de recuperação. Esqueça. Eu me viro aqui. A travessia temporal é mais exaustiva do que eu esperava. Talvez seja a hora de explorar os mistérios do Tenseigan. Yoichi decidiu permanecer no ano 77 de Konoha. 6 anos era uma espera trivial para ele, e a instabilidade de Karazuki sugeria os riscos imprevisíveis de novas viagens. Por enquanto, vamos nos aprofundar na alquimia. Konoha Torre Hokage. No departamento de comércio da Torre Hokage, o ninja de Konoha analisou a inscrição de Yoichi. Você quer abrir uma farmácia? Perguntou o ninja, um tanto incerto. Não é uma farmácia para vender medicamentos genéricos, esclareceu Yoichi. É uma loja para adquirir ervas medicinais raras e únicas. Também venderei alguns remédios secretos pessoais. Surpreso, o ninja perguntou. Ah, você é um ninja médico? Não, sou boticário. Meu objetivo é reunir materiais. Apontando para o aplicativo, Yoichi perguntou. Posso prosseguir? Claro, mas se houver algum problema, revogaremos sua licença. Já escolheu um local? Yoichi assentiu. Já comprei uma propriedade no caminho para cá. O dono estava vendendo a loja, então eu a aceitei. Satisfeito, o ninja carimbou o requerimento, aprovando o negócio de Yoichi. Konoha, nesta linha do tempo, incentivava o comércio, mas carecia de supervisão rigorosa. Yoichi achou surpreendentemente fácil abrir uma loja, um forte contraste com sua própria linha do tempo, onde vender remédios exigia qualificações rigorosas. A loja que Yoichi adquiriu tinha um amplo espaço, anteriormente usado para a venda de grãos. O antigo proprietário buscou uma transição para um novo negócio, deixando a propriedade à venda por algum tempo. A loja de 3 andares atendia perfeitamente às necessidades de Yoichi. O primeiro andar serviria como vitrine. O segundo andar seria seu laboratório de alquimia. O terceiro andar seria seu alojamento. Sem praticar alquimia há algum tempo, Yoichi decidiu dedicar um esforço considerável para refinar suas habilidades. Com seu domínio da chama dourada do Imperador e de técnicas de energia espiritual, ele estava confiante na produção de pílulas de 6 ou 7 níveis, caso houvesse materiais suficientes disponíveis. Ele publicou um anúncio no maior jornal do mundo ninja, especificando seu interesse em ervas raras com alto teor energético ou longos períodos de crescimento. O anúncio garantiu visibilidade em todas as 5 grandes nações, embora ele se perguntasse se alguém responderia. Na casa dos Uchiha. Depois do primeiro dia de aula, Sarada voltou para casa com um suspiro. Mãe, voltei. Ela encontrou sua mãe, Sakura, entretida em um jornal. Mãe, o que você está lendo? Perguntou Sarada, largando a bolsa. Sakura, percebendo que a filha havia chegado, desculpou-se rapidamente com um sorriso. A Sarada, bem-vinda de volta. Está com fome? Na verdade, não. Mas o que há de tão interessante no artigo? Uma nova loja abriu em Konoha, uma farmácia que vende ervas raras. O anúncio diz que os materiais aceitos valerão pelo menos 1 milhão de rios, explicou Sakura, apontando para o anúncio. Se pudéssemos vender uma das ervas do seu pai, isso ajudaria com a hipoteca, ela acrescentou com uma risada esperançosa. Sarada ergueu uma sobrancelha.
O que eles vendem? Não diz muita coisa. Sakura deu de ombros. Remédios secretos, aparentemente. Podemos verificar mais tarde. Chega de falar nisso. Como foi seu primeiro dia de aula? Sarada gemeu. Horrível. A cerimônia de abertura correu bem, mas Boruto estragou tudo. Ele até foi suspenso. Rindo baixinho, Sakura disse, ele me lembra o pai dele. Vá se lavar, o jantar está pronto. No dia seguinte, depois que Sarada foi para a escola, Sakura decidiu visitar a nova farmácia. Recuperando uma caixa de ervas que Sasuke havia trazido durante uma missão, ela pensou em vendê-las para aliviar a pressão financeira. No caminho, ela encontrou Ino. Vai a algum lugar, Sakura? Ino perguntou, carregando uma cesta de flores. Sim, para uma nova farmácia na cidade. Eles estão comprando ervas raras. Sasuke trouxe algumas, mas elas estão paradas sem uso, respondeu Sakura. Uma farmácia nova? Por que não vendê-la para a família do Shikamaru? Eles são especialistas nesse ramo, sugeriu Ino. Sakura riu nervosamente. Vi o anúncio e pensei em experimentar. Além disso, não quero abusar do Shikamaru. Se importa se eu for com você? Estou curiosa sobre esta loja, ofereceu Ino. Claro. Capítulo 324. Esta loja é realmente recém-inaugurada. Não me lembro de ter havido uma farmácia aqui antes, comentou Ino enquanto examinava o prédio. Com curiosidade crescente, ela se virou para Sakura. Vamos entrar, Sakura. Mal posso esperar para ver como é. Ino, não precisa se apressar, respondeu Sakura com um sorriso desamparado enquanto Ino a puxava pelo braço. Apesar da idade, o entusiasmo de Ino lembrou Sakura de seus tempos de juventude. Ao entrarem na loja, um sino tocou suavemente, sinalizando sua chegada. Pouco depois, um homem incrivelmente bonito, com um ar único, desceu a escada para cumprimentá-los. Graças ao seu domínio do chakra e aos aprimoramentos genéticos, a aparência de Yoichi era imaculada, e seu semblante jovial era um reflexo de sua longa vida. Ele estava destinado a permanecer inalterado por séculos. Sakura, o dono é tão bonito. Ino sussurrou, com estrelas praticamente brilhando em seus olhos. Sakura franziu a testa e baixou a voz. Ino, você é casada. Eu sei, só estou olhando, respondeu Ino com um sorriso travesso, piscando para a amiga. Sakura suspirou interiormente antes de dar um passo à frente e se dirigir a Yoichi com um sorriso educado. Você é o dono? Vi seu anúncio no jornal sobre a compra de ervas raras. Sim, isso mesmo. Bem-vindos à minha loja no dia da inauguração, respondeu Yoichi calorosamente, indo para trás do balcão. Então, quem está aqui para vender suas ervas? Sou eu. Sakura colocou uma caixa cuidadosamente preparada no balcão. É só uma planta de ginseng que temos em casa. Achei que seria melhor vendê-la. Yoichi assentiu. Sem problemas. Como meu primeiro cliente, garanto um preço justo. Abrindo a caixa, Yoichi inspecionou cuidadosamente a erva. Sua vasta experiência em alquimia lhe permitiu avaliá-la rapidamente. Uma planta de ginseng de 36 anos, mas sua preservação deixa muito a desejar. A julgar pelo estado, está encaixotada há cerca de 2 anos e 7 meses. 30.000 ryu. O que acha? 30.000? Interrompeu Ino antes que Sakura pudesse responder, com a voz carregada de protesto. É muito pouco. Sakura está tentando se virar, e esta erva vale mais do que isso. Yoichi calmamente empurrou a caixa de volta e respondeu. Se você acha que minha oferta é injusta, fique à vontade para perguntar em outro lugar. Mas garanto que a idade e a condição desta erva justificam meu preço. Ino Sakura interveio rapidamente, puxando o braço da amiga. Está tudo bem. A preservação foi erro meu. Vamos aceitar a oferta dele. Certo. 30.000 ryu, disse Yoichi, redigindo um recibo. Ele entregou o pagamento a Sakura antes de guardar a erva. Se você encontrar mais ervas raras no futuro, sinta-se à vontade para trazê-las aqui. Eu compro qualquer coisa valiosa. Sakura, curiosa, perguntou. Você é um ninja médico ou um boticário? Nenhum dos dois, respondeu Yoichi. Sou apenas alguém que sabe refinar remédios. Podemos ver os remédios secretos que você vende? Claro. Yoichi entregou-lhes uma lista de preços detalhando vários remédios e seus custos. Ambas as mulheres ficaram boquiabertas com os preços exorbitantes. Isso deve ser um engano, disse Ino, com evidente descrença. 30.000 rios por uma única pílula de recuperação? Que tipo de remédio custa tanto assim? Sem dúvida, respondeu Yoichi calmamente. Você recebe o que paga. Meus remédios secretos dão resultados. Além disso, se não funcionassem como anunciado, os clientes poderiam facilmente arruinar minha reputação ou minha loja. Ele elaborou, explicando que suas pílulas personalizadas de soldado podiam restaurar as reservas de chakra de um jonin em minutos. Pílulas de grau superior podiam dobrar temporariamente as habilidades de um shinobi, sem os efeitos colaterais nocivos associados às pílulas tricolores do clã Kimichi. Lá fora, Ino desabafou sua frustração. Aquele cara é tão convencido. Quem pode pagar um remédio tão caro? Sakura balançou a cabeça. Ino, o conhecimento e as habilidades dele são genuínos. Ele identificou com precisão a idade e a condição da minha erva num piscar de olhos. Se os remédios dele forem tão eficazes quanto ele alega, talvez valha a pena. Ino fez uma pausa, refletindo sobre as palavras da amiga. E se eu comprasse uma dessas pílulas e ela não funcionasse como prometido? Eu poderia fazê-lo pagar o dobro. Sakura suspirou. E se funcionar, você terá desperdiçado uma pequena fortuna em uma única dose. As duas mulheres se separaram, cada uma perdida em pensamentos. Dentro da loja, sem outros clientes chegando, Yoichi retornou ao seu laboratório de alquimia no segundo andar. Lembro-me de um membro de Kara, Vitor, cultivando secretamente uma árvore divina. Aquela árvore poderia render algo valioso, refletiu ele. Yoichi abriu 2 pergaminhos, liberando uma nuvem de fumaça enquanto 2 corpos se materializavam na sala, seu clone de Kamui e seu clone de Tenseigan. Embora selados e desprovidos de seus espíritos, os clones estavam em perfeitas condições.
Jutsu do clone espiritual. Yoichi transferiu fragmentos de seu espírito para os dois corpos, reanimando-os. Após o momento, os clones abriram os olhos e se levantaram. Selá-los por muito tempo os torna lentos. Vou precisar evitar isso no futuro, observou Yoichi. Ele entregou aos clones brincos de Potara para dar mais força. Permanecerei escondido em Konoha. Sua tarefa é localizar Vitor e guiá-lo para cultivar a árvore divina perto de Ryumyaku, em Horan. Os clones assentiram e usaram o Kamui para desaparecer da loja. Monte Myobuku. Fukazaku foi acordado assustado por uma visão perturbadora. Em seu sonho, ele se viu derrotado, enterrado nas profundezas do subsolo, com o corpo dilacerado pelos orbes da busca da verdade. Todo o Monte Myobuku estava em ruínas, com seus sapos massacrados. Por que eu teria uma profecia dessas agora? O mundo ninja está em paz, e Kaguya se foi. Ainda pode haver uma ameaça desconhecida? Incapaz de decifrar a visão, Fukazaku chamou Shima para aconselhamento. Traga Naruto ou aquele novo invocador. Konohamaru, não é? Entendido, grande sábio sapo. Capítulo 325. A noite após o jantar geralmente era um momento de união familiar antes de ir para a cama. Ino saiu do banheiro, sua pele clara brilhando. Apesar de ter um filho de 6 ou 7 anos, sua aparência e corpo permaneciam impecáveis. Estranhos não acreditariam que ela era mãe. Sai, hoje fui com a Sakura a uma nova farmácia em Konoha. Ela vendia as ervas que o Sasuke trouxe. Você acha que a Sakura está com dificuldades financeiras? Ino, vestida com sua roupa de dormir, acomodou-se graciosamente no sofá enquanto se dirigia ao marido, que estava absorto na papelada. Sai, sem olhar para cima, respondeu. Sakura? Não tenho certeza. Como chefe do departamento médico, ela deveria receber um salário decente. Não parece que ela esteja passando por dificuldades. Ino franziu a testa. Você é tão burro. A casa da Sakura está hipotecada. Ela está fazendo malabarismos com o pagamento da dívida, o trabalho e cuidando da escola da Sarada. Você ao menos sabe se a vila está pagando o Sasuke? O salário do Sasuke? Sai fez uma pausa, levantando a cabeça para pensar antes de balançar a cabeça. Não tenho certeza. Naruto cuida dos assuntos do Sasuke. Eu só ajudo a repassar informações ocasionalmente. Duvido que ele esteja sendo pago. Ino suspirou recostando-se. Ela considerou pedir para Sai conversar sobre isso com Naruto, mas logo percebeu que só sairia pela culatra. Naruto provavelmente confrontaria Sakura diretamente, e sua amiga orgulhosa insistiria que ela estava bem. Se Sakura realmente precisasse de ajuda, teria vendido as ervas para a família Nara, especializada em comércio medicinal. A propósito, Sai, a farmácia que visitamos hoje tinha alguns remédios caríssimos. Eles alegavam ter efeitos incríveis, disse Ino, relatando os produtos da loja e seus supostos benefícios. Ao ouvir isso, Sai largou a papelada com uma expressão séria. Se o que você está dizendo é verdade, a vila precisa investigar esta farmácia. Remédios com esses efeitos são extremamente raros, mesmo em Konoha. Como ex-membro da raiz, Sai conhecia bem as complexidades dos remédios secretos. Se as alegações à farmácia fossem legítimas, não poderiam ser obra de um indivíduo solitário. Era preciso haver uma organização poderosa para apoiá-las. É verdade. O lojista até disse que reembolsaria o dobro do preço se os remédios não funcionassem, disse Ino, indignada. Sakura está planejando relatar isso ao Naruto e mandar a vila testar os remédios. Se forem eficazes, a vila pode adquiri-los para missões perigosas. Mas são tão caros, até o mais barato custa dezenas de milhares de ryu. Ino reclamou dos preços exorbitantes. Se fossem mais baratos, ela poderia ter comprado alguns por curiosidade. No entanto, gastar dezenas de milhares de ryu, quase o pagamento de uma missão de nível A, não foi uma decisão fácil, especialmente com o declínio das missões de alto nível. Na manhã seguinte, depois que Sarada saiu para a escola, Sakura se preparou para o trabalho. Depois de fazer sua ronda pelo hospital e não encontrar nada urgente, ela foi até o escritório do Hokage. Naruto, ela chamou depois de bater 2 vezes e entrar. Ela foi recebida pela visão de seu velho amigo imerso em papelada, com copos de ramen vazios da noite anterior ainda sobre a mesa. Argue Naruto. Limpe a bagunça. Você é Hokage agora, não pode continuar vivendo como um vagabundo. Naruto coçou a cabeça timidamente. Desculpe, Sakura. Muito trabalho, e eu esqueci. O que te traz aqui? Sakura explicou sua visita à farmácia, relatando seus produtos e a conversa com o lojista. Naruto e Shikamaru imediatamente ficaram sérios. Depois de trocarem olhares, Shikamaru perguntou. Sakura, quão eficazes são esses remédios? São caros demais para eu poder comprar. Se a vila quiser verificar a eficácia deles, vocês precisarão comprar alguns para teste, admitiu Sakura. Naruto se inclinou para frente, apoiando o queixo nas mãos. Se forem tão bons quanto o anunciado, podem reduzir os riscos das missões. Certo, vamos alocar fundos da vila para comprar alguns. Sakura, vamos deixar que você analise os efeitos. Assim que Naruto estava prestes a continuar, franziu a testa sentindo algo. Formando um selo rápido, invocou um sapo com uma baforada de fumaça. Naruto-sama, sou filho de Gamakishi Gamajiro. É uma honra conhecê-lo, anunciou o jovem sapo. Naruto sorriu calorosamente. A Gamakishi tem um filho agora? O que te traz aqui? Meu pai me pediu para informá-lo de que Fukazaku-sama deseja falar com você. Você está disponível? Naruto inclinou a cabeça, confuso. Fukazaku-sama. Ele disse do que se trata? Não, ele só disse que era importante. Naruto se virou para Shikamaru, que deu de ombros. Eu cuido das coisas aqui. Se for urgente, você deve ir. Naruto sorriu. Obrigado, Shikamaru.
Para Gamajiro, ele disse, avise seu pai para me invocar com invocação reversa. Com uma baforada de fumaça, Gamajiro desapareceu, e Naruto se virou para Sakura. Sakura, prossiga com o plano. Deixo os testes com você. Momentos depois, com outra nuvem de fumaça, Naruto desapareceu, transportado para o Monte Myobuku. Monte Myobuku. Naruto se materializou em meio às paisagens familiares do Monte Myobuku. Ao avistar Gamakishi, acenou com entusiasmo. Gamakishi, quanto tempo? Não acredito que você é pai agora. Claro, seu idiota. Sapos crescem mais rápido que humanos. Agora eu tenho 4 filhos, respondeu Gamakishi com uma risadinha. Naruto riu. Da última vez que te vi, você podia sentar na minha cabeça. Acho que esses dias já se foram. Então, do que Fukazaku-sama precisa? Não tenho certeza. É melhor você mesmo perguntar a ele, disse Gamakishi, gesticulando em direção à morada do ancião. Naruto entrou, onde Fukazaku o cumprimentou calorosamente. Naruto, quanto tempo? Pensei que você estaria ocupado demais para vir aqui. O que houve, Fukazaku-sama? O grande sábio sapo teve um sonho perturbador e deseja falar com você, explicou Fukazaku, levando Naruto até os aposentos do sábio. Pequeno Naruto, rugiu o grande sábio sapo após ser despertado de seu sono. Faz muito tempo. Que notícias você traz do mundo ninja? Nada fora do comum, apenas bandidos e ninjas rebeldes. Nada demais, respondeu Naruto. O sábio franziu a testa. Tive um sonho estranho, uma profecia. Um ser com cauda e escamas, uma figura humana, trará destruição. Nem mesmo o Monte Myobuku será poupado. Naruto franziu a testa. Uma pessoa com cauda e escamas. Parece um monstro. Tem certeza de que é humano? O sábio assentiu gravemente. Era humano, mas com essas características. Este inimigo é perigoso e pode causar danos irreversíveis ao mundo ninja. A expressão de Naruto endureceu. Entendo, sábio. Vou investigar e mandar a vila investigar isso imediatamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. Então, você já voltou? Shikamaru olhou para Naruto, que acabará de voltar à sua mesa, e perguntou, levemente surpreso. Ele presumiu que Naruto ficaria fora por algumas horas. Sim, falei com eles brevemente e voltei imediatamente. Shikamaru, desta vez o velho do Monte Myobuku, o grande sábio sapo, tinha outra profecia. Pode ser séria, disse Naruto com uma expressão séria, fazendo Shikamaru enrijecer. O grande sapo sábio? Você quer dizer aquele que previu o surgimento de Kaguya? Isso mesmo. As profecias dele são extremamente precisas, confirmou Naruto. Desta vez, ele previu um inimigo poderoso e possivelmente mais forte que Kaguya. Em sua visão, até o Monte Myobuku foi destruído. Isso parece terrível. O que sabemos? A profecia não foi detalhada, mas conseguiu obter alguns detalhes sobre as características do inimigo. Naruto tirou um pedaço de papel do bolso. Nele havia uma figura com características distintas, uma cauda longa, barbatanas dorsais, escamas cristalinas. Um manto semelhante ao de um sábio e orbes que lembravam as esferas da busca da verdade pairando atrás de suas costas. As feições parecem lembrar Kaguya, não é? Sasuke relatou algo em comum? Perguntou Shikamaru, estudando o desenho atentamente. Não, nada ainda. Vou informá-lo assim que ele enviar a próxima mensagem. Ele vai precisar ficar de olho, respondeu Naruto com um suspiro. Tivemos paz por tanto tempo, mas parece que as preocupações do Sasuke eram justificadas. Shikamaru assentiu. Se esse inimigo assustou Kaguya e aparece na profecia do grande sapo sábio, ele deve ser formidável. Após receber fundos da vila, Sakura saiu do escritório do Hokage para comprar alguns remédios secretos. No entanto, com um orçamento de apenas 2 milhões de ryu, ela percebeu que só podia comprar alguns. Sakura. Ao ouvir uma voz familiar, Sakura se virou e viu Ino correndo até ela, passando um braço em volta do dela. Ino, você não deveria estar no hospital hoje? Terminei cedo. Você está indo para casa? Sakura balançou a cabeça, erguendo o envelope. Estou indo à farmácia comprar alguns dos remédios secretos. Se os efeitos forem como anunciados, a vila pode estocar para emergências. Ino ergueu uma sobrancelha. Já? Mas esses remédios são caros. A vila tem esse tipo de orçamento? Sakura deu uma risadinha. Vamos testar alguns primeiro. Se os resultados forem decepcionantes, acabou. As duas mulheres logo chegaram à farmácia de Yoichi. Ao entrarem, notaram o lojista Yoichi balançando a cabeça enquanto dispensava um cliente desanimado. Os negócios parecem bons para o seu terceiro dia, comentou Ino, com um tom leve e levemente provocador. Yoichi balançou a cabeça. Na verdade, não. Aquele cara estava tentando me enganar vendendo ervas sem valor a um preço exorbitante. Mas chega de falar dele. O que traz vocês dois aqui hoje? Sakura deu um passo à frente. Não estamos aqui para vender nada. Gostaríamos de comprar alguns remédios secretos. A expressão de Yoichi suavizou-se um pouco. Bem-vindo. Aqui está a lista. Diga-me o que você gostaria e eu pego para você. Sakura revisou a lista, franzindo as sobrancelhas ao ver os preços altos. Ino, já familiarizada com os preços, não pôde deixar de protestar. Esses preços são absurdos. Vocês não podem baixá-los um pouco? Existem versões mais baratas, mas seus efeitos são proporcionalmente mais fracos. Se tiver interesse, posso fazer sob encomenda, respondeu Yoichi com naturalidade. A franqueza dele só serviu para irritar Ino. Você? Sakura interveio rapidamente, escolhendo 3 remédios. Vamos tomar um comprimido de recuperação, um de fortalecimento e um energético. Muito bem. Yoichi pegou 3 garrafinhas e as colocou no balcão. São 1,89 milhão de ryu. Sakura estremeceu internamente com o preço, mas entregou o dinheiro sem reclamar. Afinal, a vila precisava testar aqueles remédios. Quando se viraram para sair, Ino parou de repente. Ei, você não deveria vir com a gente testar isso? E se os resultados não corresponderem às suas alegações? Yoichi ergueu uma sobrancelha.
Acha que eu fugiria? Esta loja me custou uma pequena fortuna. Não estou aqui pelo dinheiro. A irritação de Ino aumentou. O que isso quer dizer? Você está dizendo que somos obcecados por dinheiro? Yoichi deu de ombros, indiferente. Eu vou junto se você concordar em me ajudar a testar um novo remédio meu. Caso contrário, tenho outras coisas para fazer. Intrigada, Sakura perguntou. Que tipo de remédio? Pílula do poder do dragão, disse Yoichi, segurando um frasco de jade. Ela foi projetada para imbuir uma pessoa comum com a força de um dragão. O trio chegou ao hospital de Konoha, onde Sakura reuniu alguns colegas para ajudar. Yoichi sugeriu testar a pílula do poder do dragão primeiro, alegando que era a avaliação mais imediata. Sakura perguntou, como você propõe que testemos isso? Faça com que uma pessoa comum tome a pílula e lute contra um ninja forte, respondeu Yoichi simplesmente. Cética, Ino cruzou os braços. Você espera que uma única pílula transforme um civil em um oponente para um ninja? Exatamente. Embora duvidosa, Sakura encontrou um participante disposto, um pesquisador hospitalar chamado Moriki. Tem certeza de que isso não terá efeitos colaterais? Perguntou Moriki nervosamente. Nenhuma, Yoichi assegurou-lhe. Com alguma hesitação, Moriki engoliu a pílula. Em instantes, seu corpo começou a se transformar. Seus músculos se expandiram, seu corpo se expandiu e seu jaleco rasgou levemente enquanto ele crescia até se tornar uma potência de 2 metros de altura. A sala ficou em silêncio enquanto todos olhavam boquiabertos para o pesquisador transformado. Moriki, como você se sente? Sakura perguntou cautelosamente. Forte. Muito forte, respondeu Moriki, flexionando seus novos músculos. Sakura sentiu, observando-o atentamente. Sem sinais de instabilidade mental. Vamos testar a força dele. Seguindo suas instruções, Moriki golpeou o chão com o punho. Bum! O chão sob ele se estilhaçou, criando uma cratera com vários metros de largura e profundidade. Rachaduras se espalharam como uma teia de aranha, sacudindo toda a área. Ino, que se preparava para repreender Yoichi, gritou quando o chão sob seus pés desmoronou. Ela quase caiu, mas foi segurada por um braço firme em volta de sua cintura. Olhando para cima, ela viu Yoichi segurando-a firme. Suas bochechas coraram. Você está bem? Ele perguntou com um tom neutro. Sim, gaguejou Ino, dando um passo para trás rapidamente. Enquanto isso, a mente analítica de Sakura acelerava. Este nível de aprimoramento é notável. Se realmente não tiver efeitos colaterais, pode revolucionar a forma como lidamos com missões. Yoichi deu um sorriso irônico. Eu disse que meus remédios valiam o preço. Capítulo 327. O campo de testes foi completamente destruído por um único soco. O poder de Moriki deixou todos em choque. Todos os presentes conheciam Moriki, um pesquisador habilidoso em técnicas médicas, mas sem o talento de um ninja. Ele nem sabia usar chakra. Entretanto, após consumir a pílula do poder do dragão, a força que ele demonstrou deixou até Sakura completamente atordoada, com a boca aberta em descrença. A única que aparentemente não se abalou com a demonstração de força de Moriki foi Ino. Ela olhou para baixo e percebeu que sua cintura estava sendo segurada por um braço, o que a fez corar imediatamente. Para sua consternação, o braço pertencia à pessoa de quem ela menos gostava, o farmacêutico local. Antes que Ino pudesse dizer qualquer coisa, o braço foi rapidamente retirado. Assim que se recompôs, ela olhou para Yoichi com uma mistura de constrangimento e excitação. Mas antes que ela pudesse falar, Yoichi se adiantou. De todos aqui, você foi a única que caiu. Tem certeza de que é uma ninja? Você nem consegue ficar em pé tão bem quanto os civis. Você, Ino, agora envergonhada e irritada, queria retrucar, mas foi interrompida pelo grito de Sakura. Moriki-kun, você está bem? Estou bem. Me sinto incrível. Moriki acenou com a mão nervosamente e acrescentou. Acho que não usei toda a minha força antes. Devo socar de novo? Não precisa. Esse soco já foi o suficiente. Sakura o deteve rapidamente e gesticulou para que a equipe do hospital de Konoha se aproximasse e examinasse Moriki. Começaram a realizar testes adicionais para medir sua força aumentada, durabilidade e os efeitos gerais da pílula, incluindo sua duração. Yoichi permaneceu indiferente enquanto Sakura e sua equipe conduziam seus experimentos. Afinal, a pílula do poder do dragão só poderia ser refinada por ele. Ino, por sua vez, aproximava-se. Embora não fosse uma ninja médica, sua curiosidade sobre a pílula misteriosa e os segredos de Yoichi cresciam. Ei, quem é você de verdade? Como criou uma pílula secreta tão poderosa? Ino sussurrou com um tom cauteloso. Se você é um espião de outra vila, sugiro que abandone qualquer ideia de fazer mal a Konoha. Não vamos deixar você escapar impune. Yoichi lançou-lhe um olhar, balançou a cabeça e disse, ingrata. Ele então se afastou, e seu comportamento deixou claro que ele não estava interessado em conversar. Aquela única palavra e sua atitude desdenhosa apagaram qualquer resquício de gratidão que Ino sentia. Ela cerrou os punhos atrás das costas, desejando poder socar aquele rosto irritantemente bonito. Depois de um tempo, Sakura completou os testes. Ela até testou sua própria força contra Moriki, o que resultou em ser arremessada para longe. Moriki correu para ver como ela estava, mas Sakura garantiu que ela não estava machucada. Era simplesmente uma questão de estar sendo dominada. Esse resultado deixou todos, inclusive Ino, incrédulos. Sakura, famosa por sua força monstruosa como herdeira do poder de Tsunade, havia sido derrotada por alguém que nem era ninja, tudo graças à pílula. Se um ninja consumisse essa pílula secreta, quão mais forte ele se tornaria? Uma hora depois, os efeitos da pílula do poder do dragão passaram. O físico inchado de Moriki gradualmente voltou ao normal, deixando-o fraco e faminto. Yoichi se aproximou e aconselhou, deixe-o comer bastante e descansar. Ele ficará bem depois disso.
A eficácia da pílula do poder do dragão parecia promissora. Moriki, sendo uma pessoa comum, não conseguia controlar seu corpo com precisão, o que resultava no desperdício de grande parte do poder da pílula. Se administrada a um especialista em taijutsu, os resultados poderiam ser muito maiores. Seguindo o conselho de Yoichi, Sakura forneceu comida a Moriki e acompanhou sua recuperação. Além da fadiga, ele não apresentou outros problemas. Enquanto isso, os efeitos dos outros 3 tipos de pílulas secretas foram testados, cada um correspondendo perfeitamente às alegações de Yoichi. Os pesquisadores do hospital de Konoha estavam em êxtase, com os olhos brilhando de entusiasmo. A pílula do poder do dragão, no entanto, era particularmente impressionante. Ela permitia que uma pessoa comum se igualasse a um Jonin em combate, um feito inédito. Yoichi, vendo os resultados, disse: já que os testes foram feitos, voltarei. Espere. Sakura o interrompeu, seu tom de voz se acalmando ao se aproximar. Sobre a sua loja, gostaria de discutir algo em nome de Konoha. Ah? O que tem? Em relação à venda dessas pílulas secretas, você as venderá para qualquer pessoa que atenda às suas condições? Yoichi assentiu. Claro, eu tenho um negócio de troca de itens. Por que eu não venderia para qualquer um que viesse à minha loja? Sakura suspirou interiormente. Ela já esperava por essa resposta, mas ainda assim tentou convencê-lo. Se for esse o caso, existe o risco de pessoas más comprarem essas pílulas e usá-las para prejudicar outras pessoas. Espere aí, interrompeu Yoichi, levantando a mão. Antes de começarmos, deixe-me perguntar uma coisa. Essas pessoas más comem comida ou usam armas enquanto cometem seus crimes? Sim. Então talvez você devesse fechar todos os restaurantes e lojas de armas primeiro. Assim, eles não terão força ou ferramentas para causar danos. Yoichi riu baixinho e acrescentou: a pílula do poder do dragão é uma pílula secreta de nível 5. Finalizarei o preço amanhã. Se estiver interessado, fique à vontade para discutir uma troca. Mas já aviso, uma pílula de nível 5 não é fácil de obter. Sem esperar pela resposta de Sakura, Yoichi se virou e foi embora. Ele havia alcançado seu objetivo, e a pílula do poder do dragão havia provado seu valor. Sakura, ainda processando suas palavras, foi abordada por Ino. Aquele cara é tão irritante. Ele tem um jeito de dizer coisas que realmente irritam a gente. Talvez devêssemos perguntar ao Naruto sobre isso. Ino também ficou impressionada com os efeitos da pílula. Seu poder era inegável e potencialmente perigoso se mal utilizado. Mas Sakura, não se preocupe tanto. Você ouviu? Até as pílulas de nível 1 e 2 são caras. Esta pílula de nível 5 deve estar além do que Konoha pode pagar. Imagina as outras. Sakura sentiu. Ainda assim, o passado dele é suspeito. Nem mesmo Lady Tsunade conseguiu criar pílulas tão poderosas. Quem exatamente é esse cara? Vou escrever para o meu mentor e perguntar. Mas por enquanto preciso informar o Naruto. Se os efeitos forem tão reais quanto parecem, a vila pode se beneficiar comprando alguns. Ino concordou e foi para casa, enquanto Sakura foi para o escritório do Hokage. Depois de explicar tudo para Naruto e Shikamaru, ambos ficaram atordoados. Então, você está dizendo que Moriki te deu um soco depois de tomar a pílula? Naruto perguntou, sua descrença era evidente. Bem, não exatamente. Mas sim, pense dessa forma, respondeu Sakura, admitindo o poder avassalador da pílula do poder do dragão. Esta pílula é incrivelmente forte. Se um ninja a usasse, sua força dispararia. Seus efeitos colaterais são insignificantes, tornando-a quase isenta de riscos. No entanto, o preço é tão alto que até nós teríamos dificuldade para comprá-la. Shikamaru coçou o queixo, pensativo. É problemático. Se pessoas mal intencionadas puserem as mãos nessas pílulas, pode ser catastrófico. Mas esse cara, de onde ele é? Sakura balançou a cabeça. Não sei, mas pretendo escrever para a sensei e ver se ela sabe de alguma coisa. Naruto assentiu. Boa ideia. Deixe Sai investigá-lo enquanto isso. Ele não parece pertencer a nenhuma das 5 grandes nações, mas não podemos correr riscos. Capítulo 328. Entendido, disse Sai após ouvir Naruto e Shikamaru. Ele saiu prontamente do escritório do Hokage. Dirigindo-se ao quartel-general da Anbu, Sai emitiu as ordens, e os agentes da Anbu logo retornaram com informações. Após a Conferência de Paz das 5 grandes nações, as responsabilidades da Anbu foram significativamente reduzidas, restando-lhes principalmente a coleta de informações. Ao analisar o relatório, Sai descobriu que ele apenas detalhava as atividades de Yoichi desde sua chegada em Konoha, sem nenhuma informação sobre seu passado. Não há nada sobre ele antes de chegar à vila? Perguntou Sai. O prazo era muito curto e essa pessoa não foi sinalizada. Precisamos de mais tempo para coletar os dados anteriores. Ele é um ninja? Sai pressionou. Isso não está claro. Nunca o vimos usar ninjutsu, mas considerando que ele pode fazer pílulas secretas úteis para ninjas, ele pode ser um deles, respondeu um agente da Anbu. Não presuma. Verifique. Envolva o clã Hyuga nesta investigação, instruiu Sai, lembrando-se de alguém de repente. Eu cuido disso por enquanto. Concentre-se em reunir informações sobre ele antes que ele chegue a Konoha. Entendido, respondeu Anbu antes de partir para continuar a investigação. Sai então preparou uma caixa de dinheiro. Naruto e Shikamaru decidiram comprar algumas das pílulas secretas de Yoichi, e Sai poderia aproveitar a oportunidade para recrutar um membro do clã Hyuga para ajudá-lo. Anabi, vou deixar essa tarefa para você. Depois de encontrar Hyuga Anabi, Sai explicou seu pedido. Sem problemas. Você só precisa que eu use meu Byakugan para verificar se ele é um ninja, certo? Fácil, respondeu Anabi despreocupada, acenando com a mão. Mas as pílulas secretas desta loja são realmente tão impressionantes? O suficiente para merecer sua atenção? Segundo o julgamento de Sakura, os efeitos são como alegados. São raros até mesmo para os padrões do mundo ninja, explicou Sai. É exatamente por isso que estamos sendo cautelosos. Anabi assentiu.
Se a Sakura-senpai acredita neles, provavelmente são legítimos. Nesse caso, talvez eu compre alguns para emergências também. Não são baratos, avisou Sai, mas então se conteve. A Nabi era a herdeira Hyuga, então o preço provavelmente não seria um problema para ela. Vamos. O Naruto já decidiu comprar algumas. Você pode comprar as suas enquanto estivermos lá, sugeriu Sai. Tudo bem, vamos embora. Quando eles se aproximaram da loja de Yoichi, a Nabi parou Sai de repente. Espere um momento. Deixe-me usar meu Byakugan para ver o que ele está fazendo e verificar se o lojista tem chakra. Embora o chakra precise ser refinado, aqueles que o usam frequentemente muitas vezes têm chakra residual em seus corpos devido à memória muscular e ao refinamento habitual. Byakugan. As veias saltaram nas laterais dos olhos de Anabi enquanto ela ativava seu Byakugan, espiando o interior da loja. Lá dentro, ela viu uma fornalha de pílulas, chamas douradas, e Uchiha Yoichi habilmente manipulando o fogo para refinar materiais medicinais. Esse cara está refinando remédios com fogo? Ele deve ser um ninja. Espera, ele não tem chakra. Como ele está controlando as chamas? O espanto de Anabi aumentou ao observar a falta de fluxo de chakra de Yoichi. O que está acontecendo? Sai perguntou. Anabi explicou. Ele está criando chamas manualmente e usando uma ferramenta preta parecida com um recipiente para refinar remédios, mas não tem fluxo de chakra. Nenhum. Não há fluxo de chakra? Será que ele está usando alguma técnica secreta para bloqueá-lo? Sai especulou. Impossível. Meu Byakugan consegue ver através dos órgãos internos dele, até mesmo do seu cabelo e... Anabi parou de falar, seu rosto ficando vermelho enquanto ela regalava os olhos em descrença. Por que existe um dragão? O quê? Sai perguntou, confuso. Nada. Enfim, meu Byakugan não mente. Ele realmente não tem fluxo de chakra. Quanto às chamas, deve ser algum tipo de técnica secreta, disse Anabi, recolhendo apressadamente seu Byakugan. Uma técnica secreta que não depende de chakra? Isso é novidade para mim. Bem, vamos comprar as pílulas por enquanto, disse Sai, indo em direção à loja. Um sino suave soou quando eles entraram na loja. Após cerca de 5 minutos, Yoichi desceu do segundo andar. Sua aparência marcante chamou a atenção de Anabi, embora seus pensamentos tenham se voltado para a visão peculiar que seu Byakugan havia revelado antes. Por que é tão diferente das ilustrações dos romances? Ela se perguntou. Vocês estão aqui para trocar ingredientes ou comprar pílulas secretas? Perguntou Yoichi, em tom neutro. Embora seus rostos parecessem familiares, ele não reagiu abertamente. Sai colocou a caixa de dinheiro no balcão. Viemos comprar pílulas secretas. Gostaria de ver a lista primeiro. Aqui está. Mas o dinheiro só compra pílulas de nível 1 e nível 2, respondeu Yoichi, entregando o catálogo. Sai folheou a lista. Tinha apenas algumas páginas com menos de 20 itens. No entanto, cada pílula tinha efeitos impressionantes, superando a maioria dos remédios secretos não pertencentes a clãs no mundo ninja. Os preços, porém, eram altos, com a pílula mais barata custando 300 mil ryu. Depois de revisar o catálogo, Sai o fechou e disse, vou levar 10 pílulas de recuperação, 10 pílulas de poder e 10 pílulas de cura. Anabi interrompeu, quero mesmo. Serão 16 milhões de ryu por pedido, totalizando 32 milhões de ryu para vocês dois. Vocês vão pagar juntos ou separadamente? Perguntou Yoichi. Separadamente, respondeu Sai. Depois que Yoichi colocou os comprimidos solicitados no balcão, Sai pagou rapidamente sem hesitar. Quando chegou a vez de Anabi, ela sorriu para Yoichi e perguntou, posso pagar depois que voltar para casa e mandar alguém com o dinheiro? Yoichi silenciosamente pegou metade dos comprimidos do balcão e disse categoricamente, crédito não permitido. Você? O sorriso de Anabi desapareceu enquanto ela se irritava internamente. Ela se virou para Sai e disse, você pode entregar uma mensagem para minha família? Entendido, respondeu Sai antes de sair com sua compra. Agora sozinha com Yoichi, Anabi se inclinou casualmente sobre o balcão e perguntou, todas essas pílulas foram feitas por você pessoalmente? Sim. Isso é incrível. Você é boticário? Sim. Uau. Que tipo de ingredientes raros são necessários para trocar por pílulas de nível superior? Coisas assim, respondeu Yoichi, mostrando-lhe uma raiz de ginseng de 200 anos e uma pedra natural do tamanho de um punho. Como membro de um clã importante, Anabi rapidamente reconheceu o imenso valor do ginseng, algo que o dinheiro não compraria facilmente. Anabi suspirou interiormente. Ela esperava conseguir pílulas de nível superior, mas parecia quase impossível. Somente esses itens se qualificam para trocas? Não necessariamente. Outros itens valiosos e raros podem servir. Se não tiver certeza, traga-os aqui e eu os avaliarei, disse Yoichi, curioso para saber que itens únicos este mundo poderia oferecer. A curiosidade de Anabi falou mais alto e ela perguntou, o que exatamente você faz? Você não entenderia mesmo se eu lhe dissesse, respondeu Yoichi, fazendo uma breve pausa antes de acrescentar. Você já ouviu falar de um Onmyoji? Enquanto isso, em outros lugares. Vencedor. Uma ondulação distorceu o espaço, e uma figura mascarada apareceu, sentando-se casualmente diante de Vitor. Vitor, um ninja habilidoso e proficiente em múltiplos jutsus elementais, imediatamente sentiu a necessidade de ninjutsu de espaço-tempo. Ele discretamente reuniu chakra e perguntou cautelosamente, quem é você e o que quer? Relaxe. Estou aqui para ajudar você. Nossa cooperação beneficiará a nós dois, disse a figura mascarada despreocupadamente, recostando-se no sofá de Vitor. Você já ouviu falar da árvore divina? Vitor sentiu o coração apertar. Era uma informação sigilosa, conhecida apenas pelo círculo íntimo da organização. Você? Parece que sim.
Por que não cultivar sua própria árvore divina? Sugeriu a figura mascarada. Você realmente acha que alguém compartilharia voluntariamente seu poder? Se fosse eu, não compartilharia. Neste momento, a árvore está inteiramente sob o controle do seu líder. Quando chegar a hora, você terá sorte se sobreviver. Por que não garantir seu próprio poder em vez de confiar em promessas vazias? A expressão de Vitor mudou várias vezes. As palavras da figura mascarada o tocaram, ecoando suas próprias dúvidas não expressas. Capítulo 329. Um Onmyoji? Nunca ouvi falar. E você está dizendo que essa pessoa usava técnicas de liberação de fogo sem chakra? Anabi, tem certeza de que não entendeu errado? Dentro do escritório do Okage, Naruto franziu a testa enquanto considerava o que Anabi havia relatado. Tenho certeza, respondeu Anabi com firmeza. Não há como eu estar enganada. Mesmo sem refinar chakra, os meridianos de um ninja ainda apresentariam traços dele. Os meridianos daquele lojista são completamente diferentes dos de alguém com chakra. Ao ouvir a confiança de Anabi, os presentes, incluindo Shikamaru e Sakura, aceitaram sua reivindicação. Afinal, Anabi era uma jonin, e poucos na vila podiam rivalizar com seu Byakugan. Coincidentemente, Tsunade havia retornado à vila após receber a carta de Sakura e foi ao escritório. Ao ver os efeitos das pílulas secretas, ela não conseguiu esconder sua surpresa. Se tivéssemos tido esse tipo de pílula durante as guerras mundiais Shinobi, as baixas de Konoha teriam sido significativamente reduzidas, ela comentou. Então, Naruto, o que você planeja fazer agora? Perguntou Tsunade. Mesmo que não haja guerra entre as 5 grandes nações, pílulas com tais efeitos podem causar sérios problemas se caírem em mãos erradas. Bem, eu realmente não sei, admitiu Naruto, coçando a cabeça. Se ele está administrando um negócio legítimo, não há muito que Konoha possa fazer. Mesmo que ele não esteja aqui, este Onmyoji pode simplesmente se mudar para outro país. O que exatamente é um Onmyoji? Nem você sabe, Lady Tsunade? Sakura perguntou curiosa. Tsunade balançou a cabeça. Nunca ouvi falar disso. Naruto de repente teve uma ideia. Talvez o grande sábio do Monte Myoboku saiba de alguma coisa. Vou perguntar a ele. Ele mordeu o polegar, formou rapidamente alguns selos e bateu a mão na mesa. Kushiose no Jutsu. Numa rajada de fumaça, um sapo idoso surgiu sobre a mesa, segurando uma tigela cheia de minhocas. A visão imediatamente causou náuseas em alguns dos presentes, que não estavam acostumados com tal culinária. O sapo mais velho, Shima, olhou ao redor e chutou Naruto no estômago. Naruto, você é igualzinho ao Jiraiya, me invocando sem pensar no que eu poderia estar fazendo. Desculpe. Grande sábio, tenho uma pergunta para você, desculpou-se Naruto, mudando rapidamente de assunto. Você sabe sobre Onmyoji? Onmyoji. A expressão de Shima mudou, demonstrando genuína surpresa. Naruto, onde você ouviu esse termo? Então eles existem? Nunca ouvi falar deles antes, respondeu Naruto, surpreso como todos os outros na sala. Não é de se admirar que não tenha. Os Onmyoji como grupo desapareceram há muito tempo. Quando eu nasci, eles já estavam extintos há quase 300 anos, explicou Shima. Você encontrou algum? Naruto assentiu. Sim, alguém alegando ser um Onmyoji. Não conseguimos confirmar, então pensamos em perguntar. O Byakugan de Anabi confirmou que eles não tinham chakra, mas usavam fogo para refinar remédios e poderiam ter outras habilidades. Sem chakra. Então é provável que sejam um Onmyoji, disse Shima. Chakra veio com a deusa Coelho. Antes da árvore divina descer, os Onmyoji governavam este planeta. Eles exerciam a energia natural diretamente, criando deuses, controlando a vida e a morte e guiando a humanidade. Ao ouvir isso, todos na sala ficaram chocados. Até o Monte Myoboku já esteve sob o comando do Onmyoji. Os Onmyoji eram tão poderosos assim? Naruto perguntou com admiração. Sim, mas até eles se tornaram história. Quando a deusa Coelho apareceu, os Onmyoji foram os primeiros a resistir a ela. No entanto, ela era poderosa demais, e eles sofreram perdas devastadoras. Eles caíram na obscuridade e desapareceram muito antes de eu nascer, explicou Shima. A sala ficou em silêncio enquanto eles processavam essa revelação. Depois de um momento, Naruto falou. Então o Byakugan da Anabi não estava errado. Aquele lojista não usa chakra, mas sim energia natural. O Byakugan não consegue ver energia natural, ele só consegue senti-la. Tsunade franziu a testa levemente e imersa em pensamentos. Nunca imaginei que Onmyoji ainda existissem. O que essa pessoa poderia querer? Parece estar procurando por algo. Não importa o que eles estejam procurando, interrompeu Shikamaru. O importante é que agora sabemos o passado deles. Sakura confirmou que as pílulas são genuínas e inofensivas. Sai, apenas colete informações sobre o passado deles antes de virem para Konoha. Vamos evitar contato desnecessário por enquanto. Shikamaru tem razão, concordou Naruto. Se eles usarem energia natural, a vigilância não vai funcionar. Sai, concentre-se em coletar informações sobre o passado deles e pare de monitorá-los aqui na vila. Sakura se pronunciou. Eu poderia usar o pretexto de comprar pílulas para visitar a loja com frequência. Vou comprar apenas 1 ou 2 de cada vez, o que nos dará mais chances de coletar informações. Ela pensou consigo mesma que isso também lhe permitiria enviar as pílulas para Sasuke, cujas missões eram muito mais perigosas do que a maioria. Naruto sorriu. Boa ideia. Sakura, vou deixar essas pílulas com você.
A reunião terminou, e Shima ficou brevemente para discutir outro assunto com Naruto antes de retornar ao Monte Myoboku. Loja de Yoichi. Naquele dia, Yoichi não estava refinando remédios. Em vez disso, ele havia comprado o prédio ao lado, planejando abrir um izakaya, um bar de estilo japonês, e um restaurante para satisfazer seu paladar. Embora sua vida tenha se estendido por milênios, Yoichi nunca abandonou seu amor pela comida. Sempre que encontrava um prato que não havia experimentado, sentia-se impelido a prová-lo, um hábito provavelmente ligado aos seus genes Otsutsuki. Com recursos suficientes, Yoichi rapidamente adquiriu a loja de 3 andares ao lado. Ele planejava reformá-la, usando o último andar como espaço adicional e os 2 primeiros andares para o izakaya e o restaurante. Enquanto ele finalizava os preparativos com a equipe de renovação, uma voz familiar falou atrás dele. Ei, isso não era uma loja de brinquedos? Por que está fechada? Virando-se, Yoichi reconheceu quem falava, Yamanaka Ino. Embora seu tom fosse tão áspero como sempre, sua curiosidade parecia genuína. Comprei. Agora vai virar um izakaya e restaurante, respondeu Yoichi. Você comprou? O que aconteceu com o antigo dono? E por que abrir um bar e restaurante? Isso não combina com você, perguntou Ino, surpresa. Quem sabe? Provavelmente pegaram o dinheiro e foram embora. Quanto a mim, é por conveniência. Assim posso comer sem sair do prédio, respondeu Yoichi, examinando Ino brevemente. Sentindo-se desconfortável sob o olhar dele, Ino colocou as mãos na cintura. O que você está olhando? Você disse, Yoichi sem rodeios. Para um ninja, você sempre parece preguiçoso, e seu temperamento não é dos melhores. Brigou com sua família recentemente? Você. Ino cerrou os punhos, sentindo-se furiosa. As palavras dele eram irritantes demais. Embora fosse verdade que ela não tinha falado muito com Sai ultimamente, seu relacionamento familiar estava ótimo. Se você continuar falando bobagens, eu vou. Você já ouviu falar da coceira dos 7 anos? Ino piscou, sua raiva momentaneamente substituída por confusão. Não, o que é isso? E o que tem a ver com o que você acabou de dizer? É relevante. Sua situação é parecida. Você deveria resolver isso logo. Com isso, Yoichi se virou e voltou para sua loja. Um pescador experiente sempre isca o anzol com cuidado. Yoichi estava preparando o terreno para Ino morder a isca. Espere, gritou Ino, seguindo-o até a loja. O que você quer dizer com a coceira dos 7 anos? Uma vez lá dentro, Yoichi serviu 2 xícaras de chá e colocou uma diante de Ino. Obrigada, murmurou Ino, aceitando o chá. Quando ele não estava falando, ela o achava muito menos irritante. Depois de tomar um gole, Yoichi recostou-se e disse, é um fenômeno identificado pela combinação de conhecimento médico e observação social. Ele estava pronto para fisgar. Capítulo 330. O que exatamente é a coceira dos 7 anos? E como você descobriu que eu a tenho? Ino, tomando seu chá, não pôde deixar de perguntar. Yoichi havia descrito com precisão suas frustrações recentes, ficar chateada com pequenas coisas e se sentir desconectada de Sai. Embora Sai provavelmente não visse isso como um problema, Ino esperou 2 dias para que ele a abordasse primeiro. A falta de iniciativa dele a deixou irritada. Mais cedo, no caminho de volta, ela até cogitou começar uma discussão com Sai. Mas depois dos comentários de Yoichi, Ino sentiu um aperto no coração. Havia algo realmente errado com ela que ela não havia percebido? Yoichi tomou um gole de chá e começou a explicar. A coceira dos 7 anos é algo que observei durante minhas viagens. Ela está relacionada às células do próprio corpo. Você estudou técnicas médicas, então deve entender um pouco sobre células, certo? Claro que sim. Ino respondeu defensivamente, embora já estivesse se esforçando para relembrar suas lições sobre células humanas. Embora tivesse aprendido alguns ninjutsus médicos com Lady Tsunade, ela parou de praticá-los após dominar 2 técnicas, priorizando as artes secretas e os deveres de seu clã na equipe Ino Shikasho. Não querendo parecer ignorante diante de Yoichi, Ino teimosamente manteve a compostura. As células humanas têm uma forma de memória, continuou Yoichi. A cada 7 anos, elas se regeneram completamente. Embora você possa parecer o mesmo, biologicamente falando, seu corpo é novo. Essa regeneração redefine a memória celular, fazendo com que os parceiros se sintam estranhos um ao outro. É por isso que eu chamo isso de coceira dos 7 anos, ponto. Enquanto Ino o encarava com olhos arregalados de fé, Yoichi sabia que a havia fisgado. Ele acrescentou, a solução é simples, os casais precisam se redescobrir. Deem uma pausa na rotina, viajem pelo mundo ninja ou façam algo diferente juntos. Isso resolverá o problema. Só isso? Algo tão simples? Ino arqueou uma sobrancelha, cética. Você fez parecer tão assustador antes. Yoichi lançou-lhe um olhar de soslaio. Você não entende. As verdades mais simples costumam ser as mais convincentes. Além disso, embora as alterações celulares não afetem seu estado mental, elas podem causar um desconforto sutil. Pense bem, não é exatamente isso que você tem sentido ultimamente? Suas dicas sutis, somadas a um toque de alarmismo, eram uma tática perfeita para lidar com donas de casa preguiçosas como Ino. Como Yoichi previra, Ino começou a se lembrar de suas interações recentes com Sai. O relacionamento deles de fato parecia um pouco distante, nada comparado à intimidade que tiveram durante os anos de recém-casados ou depois de terem um filho. Percebendo as mudanças na expressão de Ino, Yoichi prosseguiu, exatamente. Este é o efeito da regeneração celular. Mas não se preocupe. Com algum esforço, você pode evitar que isso leve ao divórcio. De divórcio. Ino disparou com o rosto vermelho. Você está falando bobagem. Sai e eu temos um relacionamento sólido. Toque, toque. O tom de Yoichi permaneceu calmo. Levantar a voz não torna sua afirmação mais convincente, só revela sua insegurança. Além disso, o que me contar isso prova? Eu nem sei seu nome. Termine seu chá e vá embora.
Minhas palavras podem não estar corretas, então sinta-se à vontade para ignorá-las. A rejeição pragmática dele plantou as sementes da dúvida mais profundas na mente de Ino. Observando-a irritada, Yoichi não pôde deixar de pensar que sua teimosia se assemelhava aos javalis do nome de seu clã. Como se eu fosse acreditar em você. Ino bufou, largando sua xícara e saindo. Quase 30 e ainda fingindo ser bonitinho, murmurou Yoichi balançando a cabeça. Bem, pelo menos é divertido. Com a saída de Ino, Yoichi trancou a loja e subiu as escadas para retomar o refino de remédios. As vedações à prova de som em suas paredes garantiam que as reformas próximas não o perturbariam. Fora da loja, Ino, caminhando em direção ao hospital de Konoha, não conseguia parar de pensar nas palavras de Yoichi. Decidiu perguntar a Sakura se suas alegações sobre células humanas eram verdadeiras. Afinal, Lady Tsunade tinha amplo conhecimento de biologia celular, e Sakura certamente saberia. Se Yoichi estivesse certa, isso significava que seu casamento com Sai poderia estar em risco? Arrastando Sakura para fora do laboratório, junto com Tsunade, Ino relatou sua conversa com Yoichi. Sakura coçou o queixo, pensativa. Dessa perspectiva, o que ele disse faz algum sentido. O que você acha, Lady Tsunade? Tsunade franziu a testa levemente. Nunca prestei muita atenção nisso. No entanto, para alguém saber sobre o ciclo de regeneração celular de 7 anos, aquele lojista deve ter um profundo conhecimento do corpo humano. Enquanto Tsunade falava, ela não conseguiu evitar fazer alguns cálculos mentais. Ela estava solteira há mais de 40 anos. O que ela sabia sobre a dinâmica do casamento? As células têm memória, e os mecanismos de autorreparação são um exemplo disso, continuou Tsunade. O ciclo de regeneração de 7 anos é real, então sua teoria sobre a memória celular não é totalmente infundada. Sakura sorriu. Ino, ele já não te deu uma solução? Tire um tempo com o Sai, faça uma viagem. Vocês dois se veem todos os dias na vila, de qualquer forma. Nem Tsunade nem Sakura suspeitavam que Yoichi tivesse segundas intenções. Seu conselho parecia genuinamente benéfico para o relacionamento de Ino e Sai. Ao ouvir isso, Ino suspirou interiormente. Ela não via Sasuke há séculos. Viajar com ele parecia um sonho distante. Viajar. É mais fácil falar do que fazer. Sai está sempre ocupado, murmurou Ino. Mas com Tsunade e Sakura validando as alegações de Yoichi, sua crença na coceira dos 7 anos saltou de 70% para 99%. Ela agora sentia genuinamente que seu casamento estava em risco. Na casa dos Yamanaka. Ao voltar para casa, Ino olhou as horas. Era quase hora de Nojin voltar da escola. Ela decidiu preparar o jantar. Mãe, cheguei. E Nojin gritou ao entrar. Bem-vindo de volta, respondeu Ino, terminando a refeição. Percebendo o assento vazio à mesa, Nojin perguntou, onde está o papai? Devemos esperar por ele? Vamos esperar um pouco, disse Ino. Normalmente, Ino teria dito a Nojin para começar a comer sem esperar. Mas depois de tudo que ouvirá naquele dia, ela estava determinada a salvar seu casamento, mesmo que isso significasse esperar. Uma hora depois, com a comida esfriando, Nojin suspirou. Mãe, vou só pegar um lanche. Não precisa, Nojin. Vamos comer agora, disse Ino, pegando seus hashis. A frustração a consumia, Sai costumava chegar em casa na hora das refeições. Agora, ele nem aparecia para o jantar. O que Ino não percebeu foi que a ausência de Sai tinha algo a ver com Yoichi. Base de Vitor na Terra dos Vales. Vitor estava diante de uma muda em crescimento, com o coração disparado de excitação. Ele não conseguia acreditar na rapidez com que a árvore divina estava criando raízes. Virando-se para o clone mascarado de Kamui, Vitor disse, as informações que reuni estavam corretas. Este método realmente permite a criação de uma árvore divina artificial. No entanto, requer uma quantidade significativa de células de Hashirama e vidas. Já te dei todas as células de Hashirama que tenho. Você vai ter que descobrir o resto sozinho, respondeu o clone de Kamui sem rodeios. Vitor franziu a testa, mas não disse nada. O clone já havia fornecido um suprimento substancial de células de Hashirama, o suficiente para chegar àquele estágio. Sugiro que pare de usar força bruta para acumular vidas. Use dinheiro, ele resolve problemas com mais descrição. Compre prisioneiros condenados à morte em prisões das 5 grandes nações ou da Terra da Grama, aconselhou o clone de Kamui. Vitor franziu a testa. Isso custaria uma fortuna. E quantos prisioneiros eu conseguiria prender assim? Quantidade não é o problema. Os agentes penitenciários determinarão quem é um condenado à morte, não você. Se recorrer a sequestros, chamará a atenção das 5 grandes nações e possivelmente dos outros membros da sua organização. Vitor reconheceu o argumento a contragosto, mas ainda assim resmungou. Tudo bem, mas você vai me ajudar a reunir mais células de Hashirama, certo? O clone de Kamui balançou a cabeça. Não conte com isso. Você está por sua conta. Com isso, o clone usou seu jutsu de espaço-tempo para desaparecer. Assim que ficou sozinho, Vitor cerrou os punhos em fúria. Maldito seja aquele cara. Ele acha que eu vou compartilhar os segredos da árvore divina com ele? Pode sonhar. A árvore é minha. Depois de pensar um pouco, ele murmurou. O povo de Konoha não é fácil de lidar. Em vez disso, contratarei aquelas sombras do submundo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.